Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Joab do canal O Vasco é Nosso Papo e vim trazer para vocês um corte do pós-jogo do Sport TV, onde os analistas comentaram o jogo em si do Vasco contra o Atlético Paranaense, onde buscamos essa classificação difícil. Estamos rumo à final, não vou nem falar semifinal, eu já estou olhando a final e eu acredito que o Vasco vai ser campeão da Copa do Brasil, gente. Mas de antemão, antes do vídeo, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deixe seu like, ative o sininho. Estamos numa meta de chegar nos 500 inscritos e contamos com vocês, gente. Então, valeu, segue o vídeo. Paulo César Vasconcelos, tudo bem, PC? Salve. Como é que você está? Bem-vindo mais uma vez ao Troca. PC, é uma classificação sofrida e eu diria que, enquanto estávamos assistindo o jogo antes de entrar aqui ao programa, eu diria que improvável. Sim. Pelo roteiro do primeiro tempo, 1-0 contra, a expulsão Do Ryan. muito infantil do Ryan. Pagou dava pela... a impressão ali de que a vaca tinha ido pro brejo, né? Exatamente. Boa noite, Mansur, PC. Alex, Felipe, quem nos acompanha. Uma classificação com vários ingredientes que fortalece a personalidade de uma equipe. Porque ela foi obtida na adversidade. O Vasco entrou em campo na Arena da Baixada com uma vantagem obtida no confronto em São Januário de 2-1. De repente, viu o placar mostrando 2-0 para o Furacão, gols do Coelho e do Zapelli. O Vasco jogando mal, não conseguindo se encontrar em campo. Tem o Ryan expulso, uma atitude inconsequente. Ele é um adolescente, então não é para ser crucificado, ele tem que ser orientado, pegar o lance, mostrar, entendeu? Entender o que aconteceu. Pouco antes da expulsão, que é um tapa que ele dá no Esquivel, uma agressão que ele comete no Esquivel, o Vasco teve uma raríssima oportunidade em que ele participa desse lance, um movimento errado de saída de bola do Kaique, a interceptação, essa bola do Ryan, ele toca para o Payet, e o Payet dá o drible cima, né? e chuta por cima. E logo na sequência, Aí é a expulsão, ele né? comete esse gesto absolutamente impensado, mas não podemos nos esquecer, é um adolescente, é um jogador em formação. Então, o momento é de orientação, não é de crucificá-lo, é de chegar, multar, não. Primeiro orienta, primeiro mostra o erro que ele cometeu. E aí surge aquele que foi também o personagem dos dois confrontos, Aliás, o Verratti. Aliás, dois, né, PC? Porque é sempre Piton para Verratti. Essa conexão Essa conexão impressionante. aí é maior do que a Rio-São Paulo. O futuro né? time que for contratar um vai ter que contratar o outro. O Verratti, ele resgata e faz parte de um seletíssimo grupo de atacantes sem atividade no futebol brasileiro, que é um exímio cabeceador. Impressionante. É impressionante. É impressionante como ele se coloca, a precisão na cabeçada, e ela geralmente é inalcançável ou indefensável para o goleiro. Veio o segundo tempo, o Furacão continua pressionando com um a mais, o Vasco faz algumas alterações, tem a entrada do Emerson Rodrigues no lugar do Payet. O que pensou o Rafael Paiva? Dar um pouco mais de velocidade e ter alguém que se dedicasse à marcação. O Payet não é um jogador que se dedique com muita exatidão à marcação, é um jogador muito mais de criação do que de marcação. E o Vasco foi administrando. Quando a partida vai, você está vendo o segundo tempo, o volume ofensivo do Furacão é muito maior do que o volume ofensivo do Vasco. E mais uma vez, se a gente destacou o Lucas Piton e o Verratti, tem que destacar também o Léo Jardim. Impressionante. Não é? Porque hoje ele defende o pênalti cobrado pelo Canóbio e foi graças à defesa do Léo Jardim no pênalti cobrado pelo Canóbio, o Vasco converteu todos, que na primeira série de cobranças... Ele pegou três boas bolas durante o jogo. O chute do Coelho. Coelho, chute cruzado. No meio das pernas do Piton. É incrível a defesa. É uma defesa espetacular. E não só de defender, uma rapidez. ele realmente faz ela espirrar longe. Assim, você tem o Lucas, o Léo Jardim aqui, e aí você tem o dueto formado por Lucas Piton e Verratti, que ofensivamente, o Lucas cruzando e o Verratti cabeceando. Agora, hoje, se o jogo por acaso terminasse 0-0, esse placar se deveria ao Léo Jardim. E o placar do primeiro tempo terminou 2-0 graças ao Léo Jardim. No último jogo do Vasco, no Campeonato Brasileiro, o Vasco venceu o Vitória no Barradão e o grande nome do jogo foi o Léo Jardim. É uma classificação
heróica do Vasco, e é uma classificação, Alex sabe disso como jogador, que ela dá uma segurança, ela dá ela fortalece o grupo e o jogador, cada um individualmente, que é muito bom para o Vasco, para o restante do Campeonato Brasileiro, e também porque já está numa semifinal de Copa do Brasil, esperando agora quem vai sair do confronto entre Flamengo e Bahia. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 1-0. Agora, o que surpreende no Vasco, né, no aspecto do aproveitamento que o Vasco tem tido nos últimos jogos, é que às vezes a gente vê times que estão jogando bem, mas a vitória não vem. O Vasco, às vezes, ele não apresenta o futebol para tantas vitórias e tantos pontos que ele tem conquistado, mas ele, assim, ele tem brigado muito, tem sido muito competitivo, mas tem pontuado, às vezes, mais do que ele produz, não tem? Pelo menos é uma impressão que eu tenho. Uma pontuação atrelada ao desempenho. Exato. Agora, tem um detalhe que você observou aí, que eu acho muito importante. O Vasco entendeu que precisa jogar no limite de cada um. Jogar no limite de cada um o tempo inteiro. Elevar a sua taxa de competição à máxima potência para poder aí ter um jogo coletivo que funcione. É isso que o Vasco foi aprendendo. Me parece que o ponto de corte, olha que coisa curiosa. Amanhã tem Flamengo e Bahia. Desse confronto sai o adversário do Vasco na semifinal do Campeonato da Copa do Brasil. E domingo tem Flamengo e Vasco. Isso. Que foi a maior dor que o torcedor vascaíno sofreu nesse ano, foi o 6-1 imposto pelo Flamengo. Mas entendo também que aquele jogo com o Vasco, ainda sob a direção do Álvaro Pacheco, foi o ponto de corte para o Vasco dizer: preciso, a partir dali, com aquela dor, com aquele sofrimento, com aquela, enfim, humilhação, o Vasco começa a se reerguer no Campeonato Brasileiro. Só para deixar claro, né, aqui estão os confrontos da Copa do Brasil. Caso o São Paulo, o Vasco agora enfrenta o vencedor de São Paulo ou o Atlético Mineiro, né? O Corinthians vai enfrentar o vencedor de Flamengo e Bahia. Esses dois jogos que restam acontecem amanhã às 9h45 da noite, aqui no Troca de Passes, vamos falar sobre eles. Agora é impressionante como o Rafael Paiva tem que ser enaltecido, né? Porque, embora tenha dito aqui que às vezes as exibições não são de acordo com a pontuação, o Vasco pontua muito bem e pontua mais do que, pelo menos eu acho, do que joga, mas ele conseguiu dar uma organização ao Vasco que chama a atenção, né, em relação ao que o Vasco vinha sendo até ele assumir. E me parece também ter um mérito de quem está comandando o futebol do Vasco, do Pedrinho até a direção do futebol, de ter respaldado. Felipe, né, que é com o Felipe agora. Que trabalha diretamente com o futebol do Vasco. Porque, bem ou mal, para um treinador que é jovem, que talvez não tenha toda essa bagagem, tinha uma certa armadilha colocada ali. Quando ele começa a conseguir dar competitividade e equilíbrio ao Vasco, chega um grupo de reforços, de jogadores já numa etapa mais adiantada de carreira. É lógico que teve a lesão do Coutinho, ninguém torcia para isso. Alex Teixeira também se machucou? O Alex Teixeira, mas você tem o Souza, mas que já não são jogadores que fisicamente chegam na plenitude da competitividade e a Série A do Campeonato Brasileiro é muito exigente nesse aspecto. Era muito tentador para um treinador jovem que já tem uma pressão e tinha muito aquela expectativa de ver eventualmente Payet e Coutinho juntos. Eu acho que ele muito claramente delimitou ali que ele não ia abrir mão de algumas questões de competitividade, de encontrar o meio-campo com uma proteção da área melhor, que achou por vezes com o Matheus Carvalho, com o Hugo Moura, que tem sido talvez o jogador mais difícil de substituir no Vasco quando não está, porque é o jogador com mais característica do camisa 5. Hoje já foi com esforço para tentar dar um pouco mais de controle de bola. Ele está usando um pouquinho mais de esforço para ver se consegue trabalhar melhor. Embora fisicamente ele até perde um duelo na origem de um dos gols, mas enfim. Mas ele deixou muito claro que ele não ia abrir mão de algumas coisas que ele tinha conseguido dar ao time. Acho que o Vasco hoje tem muito mais uma questão de oscilação dentro de jogos, e a série de jogos contra o Atlético Paranaense, porque houve jogo pela Copa do Brasil, jogo pelo Brasileiro e agora outro jogo pela Copa do Brasil. 3 confrontos com 2 vitórias do Vasco e uma do Furacão. Nos 2 primeiros o Vasco oscilou muito dentro do jogo, né? De fazer um primeiro tempo ruim e depois crescer. O Vasco teve muito desses momentos dentro das partidas dele. Mas em termos de padrão, na média, o desempenho com o Rafael Paiva é muito superior ao que o Vasco apresentava antes dele assumir. É um caso claro, assim, de uma troca que acabou fazendo bem, né? E a transpiração do Vasco, né, Alex? Você que esteve em campo, dá pra gente perceber o quanto esses jogadores transpiram, né? O quanto eles lutam, brigam
por uma vitória a cada jogo, né? E aí que está o detalhe, o que o Mansur falou, passava na minha cabeça também, lógico, esse suporte do Pedrinho. Não só por ser o presidente do Vasco, mas esse ser o ex-atleta que ele é, E o com a Felipe, cabeça né, que que ele tá tem. ali direto e o no Felipe que está futebol. ali é um tipo de suporte que esse treinador jovem que chega. Precisa, a gente né? fala assim, o difícil não é chegar, é se manter. Por que é o difícil se manter? É de você ter que tomar novas decisões, manter esses atletas, esse elenco, essa estrutura motivada, e jogador aqui no Brasil a gente percebe que se desmotiva ou se desestabiliza, ou se desconcentra, né? se desconecta em alguns momentos. E às vezes o treinador que está subindo da base, por mais competente que seja, tem um pouco de trabalho. Então esse conjunto está fazendo realmente ter essa consequência de transpiração, que é o mínimo, cara, do cara jogar realmente no máximo. Mas parece que isso é o mais difícil, você tirar do atleta. É você ter consciência, e me parece que isso foi alcançado, ter consciência da sua limitação e isso não ser ofensivo para você. Não, o fato de você ter consciência da sua limitação não significa que você é um profissional menor. Você sabe qual é o seu tamanho. A partir do instante que você sabe qual é o seu tamanho, então a tua capacidade de mobilização, o teu nível de competição, você entende que ele precisa ser elevado. Me parece que isso hoje tem uma compreensão muito apurada dentro do Vasco. E há também um outro jogador que eu acho interessante nós citarmos para quem nos acompanha. O Maicon, ele no início do jogo teve um choque de cabeça. Que, aliás, não diria decisivo, mas tem uma influência no primeiro gol. Sim. Que ele fica um tempo fora, o Vasco se reorganiza com um dos volantes para compor ali. Quando volta, ele está meio desconcentrado. A defesa está se reordenando. Mas ele suportou o jogo até o fim, tendo uma atuação sóbria, por um detalhe: o Vasco não tinha zagueiro no banco. E não tinha o seu principal zagueiro. Que é o João Vitor. Que é o João Vitor, que estava fora do jogo de hoje. Teve que jogar com o Maicon e o Léo, que são jogadores que ainda não conseguiram conquistar plenamente porque assim, a confiança gente, da torcida. Parece que a gente já viu o nosso professor Muricy falando, poxa, o jogador tem tudo, ele ganha bem, não é questão de motivar somente. Mas o futebol, eu preciso encontrar uma maneira de te despertar, senão a gente vem aqui, a gente já madura e tal, é outra coisa, não tem intensidade, mas você se desfoca. Eu preciso ter dentro da estrutura alguém que me chacoalhe, eu preciso conseguir encontrar uma maneira de tirar isso de você, sabe? E porque o ser humano, ele é muito de se acomodar, não é porque ele quer. É ali no subconsciente fica algo, no inconsciente lá atrás que fica algo, entende? E isso o Vasco tem feito bem. O Alex trouxe um detalhe interessante. Você manter o nível de ambição em degraus elevados, altos, e para as equipes brasileiras é um desafio permanente. Permanente na preparação para o jogo e permanente durante o jogo. Que é você fazer 1-0 e não se acomodar e dizer agora eu vou administrar a vantagem. É você com 1-0 entender que você pode procurar o 2-0. Me parece até que essa transformação, essa mudança com a vinda de técnicos, com outros conceitos, está também ajudando nesse tipo de formação. São técnicos da nova geração, são técnicos fora do país e tem também os técnicos brasileiros que olham e falam, bom, alguns conceitos precisam ser revistos. Então, eu acho que isso é benéfico. E o Vasco, hoje, para o vascaíno, é uma noite especialíssima. Porque ninguém imaginava, né, que o Vasco estaria na semifinal da Copa do Brasil. O Vasco teve um período de turbulência a partir do início do Campeonato Brasileiro, em que o cenário era sempre preocupante. Qualquer jogo era um jogo que deixava o torcedor do Vasco atemorizado. Agora, ele olha para a tabela do Campeonato Brasileiro, respira. Está em nono lugar. A pressão está 12-8 e, ao mesmo tempo, ele está numa semifinal de Copa do Brasil. E a partir de agora, né, Mansur, Alex, PC, amigos do Troca de Passes, é permitido a todos sonhar. Porque se você está numa semifinal Vasco, de Copa tem do camisa, Brasil... tem torcida. E não só isso, né, PC? Você tem, logo mais, né, porque já está praticamente recuperado, né, pelas informações que eu tenho, o Felipe Coutinho vem aí. Ele já deve estar pronto aí, talvez, para o final de semana a ser relacionado. E se o Felipe Coutinho conseguir ter uma sequência de jogos... parar de sofrer com lesões, estiver mais forte muscularmente. Vai ser preciso ter uma percepção bem tranquila. Não pode haver precipitação. Se ele conseguir estar bem de saúde, né, e conseguir ter o mínimo de ritmo de jogo aí para essas próximas rodadas, esses próximos jogos, o
Felipe Coutinho pode acrescentar muito a um time que já está competindo muito, né? Na parte tática, vai dar o na parte refinamento, técnica, né? para fazer o Vasco ainda mais forte, né? Para essas partidas finais aí de Copa do Brasil. Creio que um desafio para o Rafael vai ser enxergar se é possível colocar ao mesmo tempo Coutinho acho e bem Payet, desafiador. mas tem um outro detalhe, né, Mansur? Um Coutinho voltando e você tendo um Payet, você pode alternar, né? Você pode ter minutos. Ou até minutos dos dois juntos. Sem perder, dependendo do roteiro sem do perder jogo. essa qualidade, essa Exato, genialidade exato. pro setor, né? Exato. É por aí.